Então, dando continuidade ao nosso estudo dos vertebrados, vamos ver hoje o grupo dos répteis, ou a classe dos répteis, melhor chamando, né? É uma classe também muito interessante, das quais a gente convive com algumas delas diretamente, dentro de casa mesmo, como por exemplo as lagartixas, que são animaizinhos, são répteis que a gente convive diretamente, quase que diariamente, né? E tantos outros, os jacarés, as serpentes, a tartaruga, o cágado, o jabuti, os lagartos e por assim sucessivamente, ok? Então, o termo réptil vem da palavra reptilis, que quer dizer animal que rasteja, animal que se arrasta. Os representantes, nós conhecemos uma boa parte deles, as serpentes, os crocodilos, os jacarés, os lagartos, as tartarugas, as lagartixas que, aliás, estão no grupo dos lagartos, aliás, são pequenos lagartos, a gente pode dizer assim, porque o próprio nome já diz também, né? Caracterizam-se por serem tetrápodes, ou seja, terem 4 patas, e por terem a pele grossa, lembrando que os anfíbios a pele era úmida e mais fina. E os ovos, a casca dos répteis, a casca do ovo já é mais resistente, é dura, diferente dos anfíbios, que era aquela coisa meio visguenta, gelatinosa. E outra coisa também que os répteis têm, que também é um avanço dentro do contexto evolutivo, se comparando com os anfíbios, que são os pulmões. Nos répteis, os pulmões são muito desenvolvidos. A temperatura do corpo dos répteis, assim como os anfíbios, eles também não conseguem manter a temperatura constante, ou seja, eles são ectotérmicos, igual aos anfíbios, ou pessilotérmicos, como a gente chama também, ok? Eles precisam do calor externo, é tanto que muitos lagartos, muitos répteis de forma geral, ficam tomando banho de sol durante um tempo, certo? Por isso são também chamados de animais de sangue frio. Por isso que esses animais também são chamados de sangue frio. É muito comum você ver jacarés tomando banho de sol, tartarugas, ok? Justamente porque eles são ectotérmicos ou pessilotérmicos. A pele grossa, como já comentamos, é uma das características que pode ser formada, dependendo do grupo de réptil, dependendo do animal, por uma placa óssea, por uma escama, por um plastrão, que é o caso das tartarugas, por carapaça. Depende muito. As cobras, de forma geral, por exemplo, têm escamas. Uma boa parte delas tem escamas, ok? A respiração pulmonar, como já comentamos, circulação dupla e incompleta, sendo que o coração tem 4 cavidades. Só que, tem um detalhe, essas 4 cavidades, dessas 4, 2 não são separadas completamente. A separação é parcial. Então, a gente diz assim, 4 cavidades, mas com ventrículos parcialmente separados. Somente os jacarés é que vão ter os ventrículos separados. Os crocodilianos, os membros dos crocodilianos, ou seja, jacaré, crocodilo, gavial, a gente vai ver, gavial, não é gavião, cuidado. Excretam também ácido úrico, eliminam ácido úrico na urina, por exemplo, ok? Além disso, possui um sistema nervoso constituído por encéfalo e nervos que saem da medula espinhal. Então, eles têm encéfalo e os nervos. Tem também os órgãos de Jacobs, que tem função olfativa, por isso que o olfato de muitos deles é muito desenvolvido, e as focetas loreais, que captam calor. São termorreceptores, as focetas loreais. Sendo que, um detalhe, as focetas loreais estão presentes nas cobras peçonhentas, que a gente vai ver já já. Quem é que pertence a esse grupo de cobras peçonhentas. A fecundação é geralmente interna e o desenvolvimento não passa da fase, não tem fase larval, melhor dizendo. Não passa por fase larval, ok? Se reproduzem sexualmente. As espécies desse grupo apresentam órgãos especializados para a cópula. Por exemplo, as cobras têm um chamado hemipênis, que fica escondido embaixo da carapaça que ela tem na parte ventral. Carapaça, espécie de escama, de placa que ela tem. Ok? O hemipênis, chamado hemipênis, fica ali escondidozinho. Quando a cobra macho, que é quem tem o hemipênis, vai cruzar com a fêmea, ela vai e fecunda pelo orifício orifício anal, digamos assim, da fêmea,
ok? A maioria é ovíparo, mas existem os ovovivíparos. O que quer dizer isso, Adalberto? Ovovivíparo. Os ovos se desenvolvem na barriga da mãe. Ela não põe os ovos. Já saem os filhotes. Os ovos se desenvolvem lá e ela libera os filhotes, ok? Outra característica que já comentamos, o ovo com casca dura. É uma adaptação ao ambiente terrestre que esses animais apresentaram, já passaram a apresentar, em si comparando, se a gente for comparar, com os anfíbios. Lembrando que os anfíbios, os ovos ficavam numa substância gelatinosa. A casca não era dura, ok? Então a casca já é dura, resistente. Para quê, Adalberto? Para que não haja desidratação. E nem também para que o animal não morra sem proteção, porque essa casca também ajuda na proteção, ok? Então, aí tem os anexos embrionários, que são o saco vitelínico, que vai nutrir o embrião enquanto o embrião estiver dentro do ovo, a bolsa amniótica, que protege contra a desidratação e choques mecânicos, o alantoide, que vai realizar as trocas gasosas e a excreção, e o córion, que vai atuar na proteção e também colabora na respiração. Então, esses 4 anexos embrionários que nós vimos ano passado, inclusive no primeiro ano, estão presentes no ovo desses animais. Quem são os anexos? Saco vitelínico, que faz nutrição do embrião, bolsa amniótica, protege contra a desidratação e contra os choques mecânicos, contra pancadas, alantoide, trocas gasosas e excreção, e córion, proteção e respiração. Ok? Classificação dos répteis. Aí nós temos 4 grandes grupos. A Querônia, que também é chamada Testudines. Quem são? Quem é que pertence? Tartaruga, caga de jabuti. Com um detalhe, os jabutis são terrestres. Aqueles que muita gente chama de cágado, que a gente cria no quintal, solto, na verdade não é cágado, é jabuti. O cágado, ele vive sim, num período na terra, mas ele é aquático, o jabuti não é. O cágado consegue ficar na água. O jabuti, se você for soltar ele na água, ele não vai resistir. Ele acaba se afogando, ok? Crocodilianos. Sim, aí no caso dos quelônios, ainda tem os escudos, as placas, aquelas placas que protegem aquele casco, como a gente chama. Os crocodilianos, é só lembrar do jacaré, do gavial, do crocodilo gavial, repito, não é gavião, gavião é ave. O corpo é revestido por placas córneas, ok? Coração com cavidades completamente separadas, diferente dos outros, como a gente viu. Quelônios, escamados e ricocefálios, as cavidades não são completamente separadas. Esquamatos ou escamadas, tanto faz, são aqueles que têm escamas, de forma geral. As cobras, chamados ofídeos, daí o nome soro antiofídico. Quando a pessoa é picada, ela vai receber o soro antiofídico, que é um soro específico para combater o veneno daquela cobra a qual ele foi picado, e os lagartos também, que entra a nossa simpática lagartixa também. Gente, não matem lagartixa, ela não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ela controla a população de insetos em casa. Então não matem, deixe a bichinha viver, deixe a bichinha ser feliz, como a gente disse. Aqui em casa mesmo, eu converso direto com minha esposa, não é para matar, elas controlam populações de pernilongos, de vários insetos, ok? Rincocefalia é o mais primitivo, que aí, no caso, é a tuatara, que vai ter escamas ósseas. Serpentes peçonhentas, isso aqui eu chamo a atenção para vocês, porque tem muita coisa aí que o pessoal confunde. A gente não pode determinar uma serpente se é peçonhenta ou não peçonhenta por uma única característica, a gente vai ver isso já já. Existe um conjunto de características. E outra coisa, toda serpente é peçonhenta. Toda serpente é peçonhenta. Qual é a diferença? É que nem todas, ou melhor, perdão, todas têm veneno. Todas têm veneno. O que é que acontece? É que nem todas vão liberar esse veneno, por não terem as presas ou porque as presas ficam localizadas muito atrás. Então, isso impossibilita que esses animais liberem o veneno. Ok? No Brasil, as espécies peçonhentas mais conhecidas, nós temos acrótalos ou crotalos, que eu dei esse exemplo para vocês quando a gente estudou taxonomia, acrótalos terríficos, lembram? Acrótalos, que são as cascavéis, que é uma das mais comuns do Ocidente, principalmente no interior do estado. As bootrópes, que são as jararacas, as urutus, as coitaras. 90% dos acidentes são elas que causam.
A laquesis, que é uma surucucu, sobretudo a pico de jaca, que é a maior de todas, mas não existe só essa. Lembrando, gente, que o gênero indica que existem várias espécies, e não tem aquela. A cascavel não é única, a surucucu não é única, a jararaca não é única, existe várias, ok? A mortalidade por picada de cobra no Brasil atinge quase 1% dos casos, até porque uma boa parte das nossas cobras aqui são constritoras. A gente vai ver o que é isso daqui a pouco. O veneno, aí a ação do veneno depende da espécie. A cascavel, por exemplo, é neurotóxica. Nas jararacas vai atuar na coagulação do sangue, vai provocar hemorragia em casos muito graves. A surucucu também na coagulação, mas também pode ser neurotóxico, depende. E as corais verdadeiras, neurotóxica também. Entrou no organismo, vai atacar o sistema nervoso. Neurotóxico quer dizer isso. Provoca contrações musculares involuntárias, pode provocar necrose. Algumas espécies chegam a provocar necrose de tecido, necrose de músculos e por aí vai. Ok? As diferenças de serpentes peçonhentas e não peçonhentas. O que eu falei ainda agora, não se prendam à questão de uma característica só. Tem que ser analisado um conjunto de características. E outra coisa, na dúvida, não pegue. Depois, se vocês quiserem, eu posso fornecer, quando aparecer casos de cobras na casa de vocês, no sítio de algum parente, o telefone do contato dos órgãos ambientais que fazem a captura. Não matem, é crime ambiental. Elas também são importantes. E quando elas atacam, é porque geralmente elas se sentem ameaçadas. Então, jamais, olha para cá, jamais matem as serpentes. Na realidade, nenhum animal deve ser morto. Deve ser capturado para ser solto no seu ambiente. Daí, por isso, existem os órgãos ambientais. Ok? Então, serpente peçonhenta, cabeça com escamas ásperas, placas grandes na cabeça, pupila vertical, pupila em fenda vertical, e a presença da fosseta loreal, que, como eu falei ainda agora, é uma das características mais marcantes. São as chamadas cobras de quatro ventas, que no interior o pessoal chama muito. Por quê? Parece que ela tem 2 pares de narinas, mas não é. Um dos pares é a fosseta. Pela fosseta, ela capta a temperatura da presa, a temperatura corporal da presa. A fosseta é um termorreceptor, como a gente chama. Ok? Serpente não peçonhenta. Grandes placas na cabeça, pupila arredondada e não tem a fosseta loreal. E aí a gente tem algumas características. Mais uma vez eu vou dizer, não se mede se a serpente é peçonhenta ou não peçonhenta por uma única característica. Porque, por exemplo, só um único exemplo, para vocês entenderem. Cabeça chata e triangular. Geralmente é para peçonhenta. Mas tem não peçonhentas que tem cabeça chata e triangular. A jiboia, se você observar, a cabeça dela é triangular e ela não é peçonhenta. E aí? Como é que faz? Você vai determinar só porque a cabeça é triangular? E existem serpentes peçonhentas que a cabeça não é triangular. É alongada, é estreita. E aí agora? É só observar a coral. A coral não tem a cabeça triangular e ela é peçonhenta. Existem várias espécies. Então, gente, somente uma característica, repetindo, não pode determinar, vocês não podem se prender a uma característica para determinar se aquele animal é peçonhento ou não, se aquela serpente é peçonhenta ou não, ok? E aí tem a questão da cauda também. Outra coisa, a peçonhenta geralmente dá o bote. Geralmente. Lembre que não é só uma característica, existe um conjunto. Porque tem não peçonhentas que podem dar o bote também, se sentir ameaçada. Mas geralmente a peçonhenta dá o bote. Enquanto a não peçonhenta busca fugir. Ela só vai dar o bote se estiver acuada. A peçonhenta, geralmente, ela não foge. Ela vai para cima, ela não tem nada a perder. Ela sabe que pode injetar o veneno, inocular o veneno, ok? E aí, algumas serpentes peçonhentas do Brasil, a jararaca, do gênero Botrops, surucucu, laquesis, cascavel, crotalos, a famosa crotalos terríficos, que vocês ficaram até com medo, não foi? Quando a gente viu a classificação, por causa do terríficos. E a coral verdadeira, que é a Micrurus. Lembrando que existe a verdadeira e a falsa. Detalhe, ambas têm veneno. Mas a falsa dificilmente causa problemas para a gente, para o ser humano. A verdadeira, sim. E o veneno dela é neurotóxico. A bichinha é baixinha, mas é ousada. O veneno é neurotóxico. E as não peçonhentas, a gente tem aí a caninana, que os acidentes não são tão comuns como, por exemplo, a jiboia, aqui no caso da gente.
A jiboia pode... Vocês lembram até do caso da jiboia do Parque dos Cajueiros, há uns meses atrás. E a sucuri, que muitos têm ela como anaconda, porque é uma das maiores não peçonhentas que existe. Esses animais, eles têm o veneno, mas não injetam. Eles matam por constrição, asfixiando, enrolam na presa, vão quebrando os ossos e asfixiando a presa. Então, não peçonhentas matam por constrição. Constrição. Enrolam na presa, vão asfixiando a presa e vai quebrando os ossos, até matar. E depois engole a presa, se tiver com fome, senão deixa lá. Mas geralmente engole, ok? A dentição das serpentes. Aí nós temos as agrifodontes, que são aquelas que não têm o canal dentro do dente, o canalzinho por onde o veneno vai passar, o sulco, o canal, suco com L, não é suco de laranja não. Suco, o canal, não tem. É o caso da sucuri, da jiboia, da jararacuçu. Esses animais não injetam o veneno, não são capazes, ok? Tem dentição, claro que tem dentição, mas a dentição é muito mais para mastigar e para rasgar, muitas vezes, o músculo da presa. Proterogrifodontes, os dentes são sulcados na parte anterior da boca. Proterogrifodontes, lembre da coral verdadeira, anterior, por isso que ela é uma das mais perigosas, como eu brinquei ainda agora, é baixinha, mas é ousada. Opistogrifodontes, os dentes são sulcados, mas a parte posterior da boca, para trás. E dificilmente causa problemas maiores, como é o caso da falsa coral, da cobra-cipó, que são as mais conhecidas. Dificilmente para o ser humano causa. Só se a pessoa tiver o azar dela conseguir acertar as presas de veneno. Só que as presas ficam lá atrás, é muito raro. E os solenogrifodontes, presas anteriores, móveis, renováveis, esse sim é o pior grupo. Esse é o pior grupo, porque a presa está na frente, são móveis, ela consegue, como se fosse liberar as presas na hora que vai atacar, ok? E dentro dessas presas tem o canal, aquele canal que eu falei lá em cima, o sulco, canal, que é por onde o veneno corre, é como se fosse um cano interno, entre aspas, um canozinho, um canudozinho, certo? Constitui o tipo mais especializado para inoculação. Aí são as ninjas das serpentes. Jararaca, jararacuçu, jararaca, surucucu, cascavel. Se a gente fosse falar aqui, urutu. Se fosse para fora do Brasil, aí teríamos a naja, que até teve esse louco aí que foi picado pela naja, né? Não é uma serpente do nosso país, é uma serpente natural aqui do nosso país. Ok? E aí, para vocês darem uma treinadazinha, aí a página 56 e 57, só 3 questõezinhas. Eu vou colocar no Google Sala de Aula algumas atividades apostiladas para vocês darem uma reforçada também sobre tudo, sobre cordados e vertebrados, beleza? E a parte que ficou faltando também de invertebrados. E aí, qualquer coisa, é só chamar, é só dar o toque, sempre à disposição. Durante a manhã e a tarde, é só dar o toque que estou aqui para ajudar, como sempre, ok? Um cheiro, um abraço, até a próxima aula. Vamos encerrar vertebrados na próxima aula, com aves e mamíferos, que é o grupo que a gente pertence. Um cheiro, um abraço.